nesse sentido, a gente já ganhou bastante, né? Com a questão dessa violência, né? Já no início do seu pré-natal, né? Quando ela não conseguia vaga, quando ela não tinha certeza de onde ela ia parir, né? Que ela ia ter que ficar buscando um hospital, um local onde tivesse vaga para poder parir. Então, o projeto Cegonha Carioca já ajudou bastante nesse sentido, mas a gente ainda percebe que a violência obstétrica ela ainda acontece bastante, e muitas vezes ela fica escondida, né, dentro dos hospitais, né, principalmente da rede pública, né, porque as mulheres que têm menos conhecimento, né, elas não conseguem falar, elas não conseguem denunciar, elas têm medo até de denunciar e serem largadas lá dentro do hospital, né? Com medo de na hora de parir não ter ninguém para assisti-la, né? Não grite, porque se você gritar você vai ficar sozinha, né? Então elas ouvem muito essa fala, né? E já de outras pessoas que passaram por isso, né? Inclusive, elas são orientadas, olha, você não grita não, porque se você gritar, você vai ficar sozinho, né? Então, a gente fica preocupada, né, com essa questão da violência obstétrica, tá? Então é isso, eu queria que a Ruth, então, agora colocasse para a gente aí um pouquinho, né, da sua experiência, né, como advogada, né, nesse sentido, e colocasse para a gente também quais são os direitos que a mulher tem, né, como ela pode se defender e como ela pode denunciar, né, se existe alguma forma, né, dela fazer essa denúncia. Eu acho que você pode se colocar se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer colocar alguma coisa? Eu acho que na hora que eu começar a falar vai ter muita pergunta. Com certeza. Porque a questão da violência, né, obstétrica, né, técnica, né, ela já existe, ela já é uma realidade, né? Então, acho que o que mais o aluno quer saber, né, é essa questão mesmo da Da parte jurídica, né? né? Então, Então, está acontecendo. obrigado, Solange, eu agradeço muito. Você colocou coisas muito importantes aí. Eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Ruth Rodrigues, eu sou advogada, eu moro aqui em Brasília. E eu sou advogada já tem 13 anos e há mais ou menos uns 5 anos eu comecei a me especializar nesse tema. Eu tenho 2 filhos, um de 14 e uma de 5. E essa de 5, na gestação dela, eu comecei a pesquisar, estudar e preparar para o parto, porque eu queria um parto normal, porque eu já tinha tido uma cesárea. E aí, desculpa. E aí eu acabei começando a pesquisar e tudo, enfim. E aí a gente combinou num parto domiciliar, assistido por parteira. Né? Ela não é enfermeira obstetra, é parteira mesmo, de aprendizado mesmo, de prática. E aí ela nasceu, deu tudo certo, até que a placenta ficou presa e eu precisei de uma transferência. Então eu fui para o hospital, já tendo lido antes de eu entrar em trabalho de parto, eu li um relato de uma mulher que foi para o hospital por causa de uma placenta que ficou retida e ela sofreu muito no hospital. A bebê sofreu, fizeram intervenções, enfim. E aí, quando a gente decidiu ir, eu falei, não, deixa ela aqui e eu vou sem ela, para evitar de fazerem qualquer coisa com ela que eu não quisesse, né? Eu já tinha me preparado, já sabia o que podia e o que não podia. E aí fui para o hospital e lá no hospital eu sofri muitas violências, principalmente de ordem psicológica e verbal. E depois que isso tudo aconteceu, eu fiquei muito indignada. Eu falei, mas como que eu vou ajudar essas mulheres? E aí eu comecei a olhar e falei, gente, mas não é possível, vou ter que virar doula, vou ter que virar doula. E eu não queria isso, né? Não, nada contra as doulas, mas cada um tem um perfil, né? Eu gosto da advocacia. E aí eu falei, não, eu vou ajudar essas mulheres pelo direito. E eu comecei a estudar portaria, que tinha de lei, na época era muito pouco, em 2014. E aí eu fui estudando, aí quando foi em 2017, eu fiz uma capacitação pela ONG Artemis, né? Capacitação jurídica.
E aí, depois dessa capacitação, eu entrei com o meu processo e comecei a divulgar. Eu já divulgava informações na minha página e continuei divulgando, só que agora com um pouco mais de conhecimento. Continuei estudando, todos os dias eu estudo sobre isso. Então, assim, eu sei muita coisa, mas eu ainda não sei muito, né? A gente nunca sabe tudo. E aí, a Solange colocou uma coisa muito importante, que é a questão da institucionalização do parto. Meu Deus, quase que não sabe. O que acontece? O parto, historicamente, ele é um evento familiar, né? Um evento fisiológico, que é uma coisa da natureza. A mulher engravida, o bebê vai nascer. O que acontecia antigamente é que os bebês morriam, as mulheres morriam porque a gente não tinha um nível de tecnologia que permitisse certas intervenções que fazem com que o bebê ou a mãe fiquem bem. Com a institucionalização do parto, com esse movimento de trazer a mulher para dentro do hospital, foi retirada essa autonomia da mulher, foi retirado esse evento fisiológico, tornou-se um evento patológico e foi se colocando na cultura que a mulher era defeituosa para parir, que o parto é muito difícil, que o parto é doloroso, que o parto sempre vai precisar de uma intervenção, né? E aí, nesse sentido, começou-se a violar diversos direitos das mulheres que elas têm nesse momento do parto. O movimento de humanização do parto aqui no Brasil começou em 86, 87. A Reúna foi fundada em 93, se eu não estiver enganada, que é a Rede de Humanização pelo Parto e Nascimento. Eu trabalho muito com elas. E aí, o que acontece? Com esse movimento já mais antigo, esse tema da violência obstétrica veio à tona, mas recentemente, tem o quê? Tem uns 7, 10 anos que se fala em violência obstétrica, né? Mas a gente sabe que desde o movimento de trazer essa mulher para dentro do hospital, ela existe. Porque você retira da mulher aquela autonomia, você retira dela as escolhas que ela pode fazer, e você começa a aplicar naquela mulher evidências que não existem, é uma medicina que não é baseada em evidência, e você começa a tratar a mulher como... você falou uma coisa muito importante, Solange. A mulher ela é tratada como um objeto, né, dentro da instituição. Então, ela é tratada como o quê? Ela é um veículo de nascimento do bebê. O foco quase sempre está mais no bebê do que na mulher. Então, o bebê tem que nascer bem, o bebê tem que nascer vivo, o bebê, e ninguém escuta o que aquela mulher quer, ninguém escuta o que aquela mulher aceita, como que é a circunstância e a realidade da vida dela. Então, existe um desrespeito aí na autodeterminação, na autonomia dela mesma como pessoa, como indivíduo, e existe um desrespeito aí também nas escolhas e no protagonismo dela, que é o principal. Então, quando a gente fala de humanização, a gente tem aquele tripé da humanização, que eu imagino que todo mundo saiba, né? Eu já tenho ouvido falar, que é o protagonismo da mulher, a medicina baseada em evidência e uma equipe interdisciplinar, que trabalha junto naquela assistência. Então, o foco não é só o médico, o foco é toda a equipe que está ali trabalhando, como você colocou, um monte de gente na sala e tal. E aí, o que acontece? Quando a equipe funciona, você não tem aquela tensão, você não tem aquele monte de gente ao mesmo tempo. Cada um vai fazendo o seu papel no momento que lhe é adequado. E aí, trazendo isso para o direito, eu gosto muito de falar de parto. Eu falo que eu sou parteira, mas eu só estudo. E aí, o que acontece? Trazendo isso para o direito, o que é a violência obstétrica? Ela é uma violação da autonomia da mulher, ela é uma violação ao protagonismo da mulher, aos desejos daquela mulher naquele momento do parto. E é uma violação dos direitos no ciclo gravídico puerperal. E a violência começa lá no momento que ela recebe o positivo da gestação, até no momento do pós-parto. Porque muitas vezes, quando ela recebe o positivo da gestação, ela começa a ter um pré-natal que é agressivo, que é violento. Ela chega no pré-natal, ela ouve que ela não pode engordar, que ela está gorda demais, e que ela não vai parir porque o quadril é estreito, e que ela é isso, e que ela é aquilo, e começa a se colocar um monte de defeitos naquela mulher. E aí vai minando a confiança daquela mulher, e no final ela aceita, não, beleza, vou fazer uma cesárea, que é melhor, mais seguro, né? Porque você coloca tanto problema, tanto defeito no parto, e aí eu já fiz um post sobre isso, que a diferença não é a via de nascimento, se é cesárea ou se é normal. A diferença está na assistência. A violência obstétrica se resume à assistência adequada. Se aquela mulher não tem assistência adequada no momento do parto, ela vai sofrer violência, seja a finalização do parto, uma cesárea ou um parto vaginal violento, um instrumento, não sei. Então, o que acontece? Essa
violação de direitos, ela traz também uma violação de direitos humanos, né? Esses direitos que a gente fala no ciclo gravídico puerperal, eles estão previstos, primeiramente, na Constituição, né? Pela privacidade, pela autonomia, pelo direito à dignidade da pessoa humana, que está no preâmbulo da Constituição, isso aí. E, além disso tudo, a gente tem alguns tratados internacionais, que no Brasil, tratados internacionais têm força de norma constitucional, ou seja, é a norma superior, né? Então, nós temos no Brasil alguns tratados internacionais que versam sobre esses direitos das mulheres. Então, os principais são a Convenção de Belém do Pará, de 1994, a CEDAW, que é de 1979, todos eles foram ratificados no Brasil, posteriormente por decretos se ratificaram, né, as leis. E esses tratados são documentos que trazem a dignidade da mulher no momento do parto, no momento do nascimento. Ela tem direito a escolher, né? Ela tem direito a escolher se ela quer ficar em uma posição verticalizada ou se ela quer ficar mais deitada. Ela tem direito a escolher se ela quer ou não que faça uma episiotomia nela. E aí, esse direito de escolha, ele, na grande maioria das vezes, ele não é respeitado, né? E a Solange falou uma questão sobre a violência obstétrica, a questão dos profissionais, o trato com as mulheres e tudo. A gente tem dois fatores aí. A gente tem a violência obstétrica institucional, que é aquela em que a gestão da instituição não permite, inclusive, que seja feita uma assistência adequada em relação a material, em relação à ambiência, né? E aí, nesse ponto, a gente tem a RDC número 36, de 2008, da Anvisa, que regula exatamente a questão das maternidades, da ambiência. Qual que deve ser a forma que deve ser colocada as coisas, como que deve ser uma maternidade, o que é perto do que. Toda essa ambiência é definida pela Anvisa para garantir uma assistência humanizada, sempre com foco na humanização e na assistência adequada. E essa violência institucional, que é importante a gente falar, a violência institucional é aquela, por exemplo, que uma mulher fica peregrinando para achar uma vaga. Você falou da questão da Rede Cegonha, do projeto Cegonha Carioca. Muito bom, é excelente. Porque o que acontece? As mulheres têm direito à vinculação da maternidade. Isso está previsto no SUS, na Lei 8080, de 90. E elas têm direito à vinculação. Ela tem direito a saber aonde que ela vai parir. Ela não pode ficar largada assim, eu vou parir aonde tiver vaga. Não, ela tem direito a onde que ela vai ter o seu filho, né? Tudo isso faz parte de toda uma preparação para aquele momento que deve ser especial. E aí, além dessa violência obstétrica institucional, que é peregrinação atrás de leito, não tem profissional, aí precisa de um equipamento, você não tem o equipamento porque está faltando, e aí acontece alguma coisa com aquela mulher porque aquele equipamento faltou, né? Então, assim, essa violência obstétrica, a gente fala que é institucional, ela é do sistema, né? Não é do profissional A, B ou C. E a gente tem a violência obstétrica interpessoal, que é aquela que é praticada do profissional para a mulher. Então, essas falas como cala a boca, senão eu vou te deixar aqui sozinha. Inclusive, eu tenho um post sobre isso também que repercutiu um monte e ainda está sendo compartilhado, assim, fez um maior sucesso esse post que eu nem imaginava. Então, assim, a mulher tem direito de gritar, a mulher tem direito de expressar a sua dor, né? E você inibir a mulher nesse momento é uma tortura. Você é equivalente à tortura, porque você quer que a mulher sinta dor sem poder expressar a sua dor. Como o Dr. Braulio Zalzella sempre fala, o Gustavo Kirten, quando ele vai jogar tênis, ele dá lá aquelas tacadas, ele fala, todo mundo que joga tênis dá aqueles berros lá. Então, assim, quando eles dão aqueles berros lá, é cansativo, é dor, às vezes está com dor muscular, dor no quadril, dor não sei aonde, e dá aquele berro, para extravasar aquela dor, aquela coisa. Porque que a mulher no momento do parto não pode gritar. Você queima a mão numa panela, você vai ficar, queimei. Não, você berra, você grita. Não é? Porque você está sentindo dor. Então, assim, a mulher é o único ser no mundo que tem que sentir dor no momento do parto e não pode falar nada, né? Então, assim, e a cesárea é a única cirurgia que é realizada sem consulta pré-anestésica, sem exame pré-operatório. Amanhã eu vou fazer uma cesárea, peraí, vamos lá marcar a cesárea. E a cesárea é uma cirurgia de médio e grande porte, né? Então, assim, a gente tem toda uma problemática hoje no Brasil, que é isso aí. E essa violência interpessoal acontece dessa forma, do profissional para a mulher, né? E essa questão da assistência,
o que eu ia falar, que a mulher como objeto, ela é considerada um veículo para o nascimento do bebê. Então, a gente tem aqui um veículo, a gente tem um bebê que está aqui dentro e ele tem que passar por esse veículo para poder sair. A gente tem uma questão também muito importante na questão da formação dos profissionais, que você comentou também. Os cursos de medicina, a gente ainda tem alguns cursos assim, hoje em dia já está começando a modificar por causa do projeto do APSION, do Ministério da Saúde, mas a gente tem alguns cursos de medicina que tem um currículo oculto nele. E o que é esse currículo oculto? É aquela prática que não está nos livros, necessariamente, mas que está na ação. Por exemplo, você ensinar que você tem que falar para a mulher calar a boca, que você tem que tratar a mulher porque a mulher não sabe o que ela está fazendo, porque naquele momento ela tem a sua capacidade reduzida, isso não é verdade, né? Algumas práticas são ensinadas no curso de medicina que não estão na grade. Então, assim, a gente tem muito isso, e aí estudando sobre essa questão de currículo oculto, e aí eu estou falando isso porque eu esqueci de falar na apresentação. Eu sou presidente do Nascer Direito, que é um coletivo de enfrentamento à violência obstétrica nacional. Então, a gente tem profissionais de todas as áreas da assistência ao parto no grupo. E aí a gente tem um curso online de capacitação e sensibilização, que ele é para todos os profissionais, doula, gestante, quem tiver interesse pelo tema. E aí uma das aulas é o currículo oculto, que inclusive fui eu que dei essa aula. E aí no currículo oculto, quando a gente vai estudar, a gente vê que os livros utilizados são antigos ainda, as atualizações são atrasadas ainda. E nos livros ele explica que a bacia é uma coisa fixa, que ele faz tipo um desenho de um cano, assim, que o bebê tem que passar por aquele. Aí coloca no livro como se fosse uma coisa muito difícil, que o bebê sofre, que o bebê. Ai, que é muito suplicante para o bebê, bebê. Não estou dizendo que o bebê não tem direitos. E aí eu chego até, inclusive, na portaria 1067 de 2005, que é a atenção obstétrica e neonatal, justamente que diz que o bebê e a mulher devem ser tratados como sujeito de direitos. A questão nos livros é que se coloca a mulher lá no patamar assim, e o bebê lá em cima. E aí se coloca o bebê como muito mais importante do que a mulher, sendo que a mulher está viva, é uma pessoa que tem personalidade jurídica, né? Ela tem direitos garantidos e o bebê ainda é um ser que vai nascer. Juridicamente falando, ele ainda é nascituro, então ele ainda tem só alguns direitos, não tem todos. Então, assim, você preserva mais aquele que ainda vai nascer do que aquela que já está ali. E é um tratamento, é uma inversão completa de assistência, de tratamento. E aí o foco fica sendo sempre o bebê. E aí, como a gente estava falando, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, não sei o quê. Vai, faz força, senão você vai matar seu bebê, porque faz força. Como se a mulher não estivesse fazendo força, como se a mulher tivesse que saber aquilo ali, esses puxos dirigidos, esse tipo de tratamento não é adequado. Fere a dignidade humana de qualquer ser humano. Né? E a mulher, naquele momento, ela tem uma assistência especial porque ela está numa situação de vulnerabilidade relativa. O que não quer dizer que ela tenha a sua capacidade reduzida. Ela só está mais vulnerável naquele momento, por causa da situação dela. E aí tem duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, a violência obstétrica é uma violência de gênero. Então, somente a mulher pode ser vítima de violência obstétrica. Ah, mas o acompanhante foi xingado, que não sei o quê. A gente fala que isso é um dano por ricochete. Tipo assim, bateu nela, mas espirrou nele. Então, ele pode ser autor também de uma ação de danos, eventualmente, alguma questão nesse sentido, mas violência obstétrica é uma violência de gênero. Só a mulher que está gestante é que pode sofrer violência obstétrica, né? E a segunda coisa que eu queria colocar, que é muito importante, é que o sujeito que pratica violência obstétrica não necessariamente é o médico, não é o obstetra. E aí muitos médicos repudiam esse termo de violência obstétrica, mas esse termo foi cunhado pelas próprias mulheres que sofrem isso, né? Muitos médicos seriam porque remete à ideia do obstetra, né? E aí eu sempre falo que isso é uma questão de português, né? Não é nem questão de lei, é questão de português. Tudo que tem referência ao momento da gestação e parto é obstétrico. Tanto que o centro é obstétrico, a enfermeira é obstétrica, o exame é obstétrico, então o médico é o obstetra, né? Então a violência obstétrica é relativa ao ciclo gravídico puerperal, por isso que é relativa à gestação.
Então, a gente só tem um problema de português, as pessoas têm problema com a lei, com a leitura. Então, as pessoas não sabem ler as coisas da forma como elas são. Obstétrica não quer dizer, é a mesma coisa que eu achar que é uma violência jurídica. Alguém fala de violência jurídica e eu acho que está falando de mim. Mas no jurídico tem tanta gente, tem juiz, tem promotor, tem advogado, tem o servidor, né? Abrange tanta coisa. Da mesma forma que a questão obstétrica, a saúde obstétrica, ela abrange também outras coisas. Então é importante a gente diferenciar isso. Então, do porteiro até o médico, a gente tem vários atores nesse cenário aí que podem, sim, cometer violência obstétrica. Foi um ato que retirou a autonomia da mulher, foi um ato que a colocou numa situação vexatória, de humilhação, foi um ato que retirou dela a possibilidade de escolha. É uma prática que não tem evidência. Então, já se considera violência obstétrica, né? E a Mariana perguntou se tem como passar o link para o curso. Eu vou ver se eu pego aqui, enquanto a gente dá uma pausa, ver se vocês têm mais alguma dúvida, para ver o que mais foi. Parece que tem uma pergunta para você. Gostaria de saber como as mulheres são orientadas, né, pela Defensoria Pública ou advocacia particular, quando buscam ajuda em relação a esse tipo de violência. Então, o que acontece? O que a gente sempre fala? A gente, para mudar esse cenário de violência obstétrica, a gente precisa trabalhar com política pública, né? E a política pública no Brasil, da humanização, ela é feita desde o ano de 2000. Então, em 2000, a gente já teve a primeira portaria, que foi a instituição da humanização, teve um documento que foi enviado para os obstetras, enfim, teve a instituição do parto humanizado, não vou lembrar o nome exatamente, mas tem uma portaria do Ministério da Saúde que instituiu a humanização do 2000. Depois disso, a gente veio tendo várias portarias. Então, teve a 569, tem a 1067, a 371, que fala sobre assistência humanizada ao bebê. Então, a gente tem a violência neonatal também, né, decorrente da violência obstétrica. A gente tem a violência neonatal, que é o bebê quem é o sujeito da violência. Né? Então, as agressões que são cometidas com o bebê, por exemplo, pingar o colírio de nitrato de prata, né, o CREDE, sem autorização, campeamento precoce, não amamentar na primeira hora, não ter contato pele a pele, tudo isso são direitos que são preconizados nessa portaria, a portaria 371 de 2014, e do Ministério da Saúde, e são direitos que são violados assim, diuturnamente, todos os dias a gente vê. E aí depois que o bebê nasceu que está bem, aquele veículo resolveu o problema, nasceu o bebê, agora vamos focar no bebê, e às vezes até esquece da mãe, o bebê tá lá, e aí tá, agora que o bebê nasceu, a gente tem que mexer nesse bebê para deixar ele bonitinho, cheirosinho, Johnson para a mãe. E aí lava o bebê, tira o vernix, bota a roupinha, passa não sei o quê, aí deixa lá no berçário chorando, aí a fórmula, e não sei o quê, até que essa mulher vá pegar o seu bebê de novo, né? Então, todos esses procedimentos são violências, que a gente fala, são violações dos direitos que estão garantidos. É importante dizer que as portarias do Ministério da Saúde, elas têm força de lei para essas questões que a gente trabalha. E aí, respondendo a essa pergunta da Tatiane, as mulheres, a gente sempre orienta o quê? A mulher, muitas vezes, como a Solange falou, ela às vezes não tem nem noção de que ela sofreu violência obstétrica. Muitas vão ter noção, assim, 2, 3, 4, 5 anos depois. Então, na justiça, tudo a gente tem prazo. Primeira coisa, o prazo para denúncia, tanto administrativa, no Corém, no CRM, ou qualquer outro tipo, como prazo para entrar com a ação judicial, o prazo são de 5 anos, da data do fato, ou seja, da data do nascimento, né? Isso no caso de violência obstétrica no momento do parto. E aí, o que a gente recomenda para essas mulheres? Eu sempre falo, denunciem no 136, que é do Ministério da Saúde, no 180, e aí a gente está tendo um problema com o 180, porque quando trocou o governo, trocaram toda a equipe do 180, e o pessoal que está lá no 180 não sabe o que é violência obstétrica, porque a gente tem uma moça, que ela mandou mensagem para a gente no Instagram do Nascer Direito, e aí essa moça falou que denunciou no 180, e que a moça falou bem assim, como é que escreve isso aí que você falou? Episiotomia? Aí ela soletrou para a mulher, falou que ficou de jejum obrigatório, que não é obrigado a ficar de jejum. E aí a moça falou, não, mas parto é assim mesmo, tem que ficar de jejum. Então a gente tem um problema social muito grande que é desconstruir
a ideia de parto que é passada na televisão, que é passada por esses mitos, né? Que vai sendo contada de vó para filha, para neto, para não sei o quê. Então, a tia da maricota que teve, não sei o quê e tal. Então, assim, esses mitos têm que ser desconstruídos para que as mulheres tenham informação com evidência científica sólida para elas escolherem o que elas querem. E aí, quando elas sofrem violência obstétrica, a gente orienta que elas denunciem no 180, no 136, mesmo que o pessoal do 180 não saiba, liga lá e denuncia. No 136, na ouvidoria do hospital é importante, e se for plano de saúde, se for hospital particular, denunciar na ANS também. Na ouvidoria da ANS. Por quê? Porque todas essas denúncias servem para quê? Mas não vai acontecer nada. Não pode não acontecer nada para você especificamente naquele momento, mas o que vai acontecer é que a gente vai começar a produzir dados. A gente não chegou hoje nesse debate que a gente está fazendo aqui, eu daqui de Brasília e vocês aí do Rio, uma galera de enfermagem ouvindo uma advogada, a gente não chegou nesse nível sem fazer denúncia, sem colocar a boca no trombone, sem falar nada. Né? A gente precisou falar, a gente precisa trazer o tema, a gente precisa falar, a gente precisa repetir, e a gente fala e repete, e por mais que a gente fale e repita, eu ia falar repete, por mais que a gente fale e repita, a gente ainda está alcançando poucas mulheres, porque muitas mulheres chegam e falam, não sabia que eu tinha sido vítima de violência obstétrica. E aí, quando elas são vítimas, além dessas denúncias, eu recomendo sempre procurar ou a Defensoria Pública, ou uma advogada capacitada no tema da violência obstétrica. Por quê? Porque as ações judiciais de violência obstétrica são ínfimas e muitos advogados atuam de uma forma equivocada. Eles entram como se fosse ação, como se fosse um erro médico. E como a violência obstétrica não é erro médico, é completamente diferente, as ações tendem a dar errado, né? E assim, a gente está num nível, por exemplo, aqui o Ministério Público do Distrito Federal, ele só reconhece a violência obstétrica porque eles fazem um balaio de gato, eles acham que é tudo a mesma coisa. Então, assim, o Nascer Direito, ele veio justamente para capacitar esses profissionais, inclusive promotores, juízes, defensores, porque eles não têm noção do que é a violência obstétrica e o erro médico, são coisas diferentes. Né? A fundamentação da violência obstétrica é constitucional, é tratado internacional, é direito humano sendo violado daquela mulher. E o erro médico não, o erro médico é uma responsabilidade civil. Você fez um ato, causou um dano, você tem um nexo causal, pronto, você comprova o erro médico. E a violência vai além disso, né? E aí o que acontece? Ou a mulher procura a Defensoria Pública, ou um advogado capacitado em violência obstétrica. Muitas mulheres me procuram, foi por isso que o Nascer Direito surgiu, porque eu não dou conta de atender todas, no Brasil inteiro. Nem posso, porque eu tenho uma limitação tanto de estatuto da OAB, quanto territorial também, né? Apesar dos processos serem digitais, eu não posso atuar em 5 processos além do DF por ano. Esse ano minha cota já estourou, então assim, eu comecei o ano e já estou com tudo fora já. Então, o que acontece? Aí o Nascer Direito surgiu disso, porque o Nascer Direito é um coletivo que tem a parte jurídica, tem as advogadas reunidas no Brasil inteiro. Então, por exemplo, se uma mulher nos procura sei lá, de São Paulo, eu tenho lá 5, 6 advogados que eu pergunto, quem quer atender? E aí eu encaminho essa mulher. Por quê? Porque essa mulher precisa ter uma assistência adequada. Nem toda a defensoria está preparada para esse tipo de ação, como a gente falou, né, a questão da capacitação. Mas eles têm muito interesse, eles são muito abertos a aprender. Mas, assim, as mulheres também não podem ficar desassistidas. Né? A gente encaminha essas mulheres para as advogadas vivem disso, trabalham disso, então, assim, elas cobram algum valor para fazer essa ação, enfim, é um serviço particular. A questão toda é só para que essa mulher tenha uma opção de conversar com alguém que entenda do tema. Até para dar uma orientação, se a mulher não puder pagar, mas pelo menos para dar uma orientação e ajudar, porque o que acontece muito é que as mulheres vão procurar os advogados, e o advogado fala, não, mas isso é coisa, você está no puerpério, isso é coisa de pós-parto, você está imaginando coisa. Parto é assim mesmo, tem que apertar a barriga, porque senão o bebê não sai. Né? Mas não sabe ele que a posição verticalizada é melhor, que apertar a barriga não pode, é proibido pelo COREM, né? Pelo COFEM. Então, assim, esse tipo de coisa a gente vai encaminhando para isso. Então, assim, procura a defensoria, relata, tem muitas defensorias capacitadas já, a gente tem defensoras dentro do grupo, do Amazonas e de Mato Grosso do Sul a gente tem defensoria. Procura a defensoria ou alguma advogada capacitada. Pode ser eu, pode ser as meninas do Nascer Direito, tem contato lá também. Mas assim, tem que ser alguém que entenda do tema. Não entregue aquele momento de dor. E que, com certeza, as mulheres que buscam, isso é uma coisa muito importante de se falar. As mulheres que buscam a justiça,
elas nunca, nenhuma, chegam dizendo assim, eu quero tanto, vou aproveitar que eu sofri para eu ganhar tanto. Nunca. Porque nenhuma mulher quer passar pelo que ela passou. Nenhuma. E ela não quer que outras mulheres passem. E aí a motivação delas é, eu estou fazendo isso para que nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei. E eu acho isso muito bonito, né? Porque a motivação delas não é o dinheiro. Nenhuma dessas mulheres quer ganhar dinheiro porque sofreu violência obstétrica. Nunca. Elas preferiam nunca ter sofrido que sofrer. Como eu preferia nunca ter passado pelo que eu passei. Mas a gente faz o que faz para que outras mulheres não passem. Né? A gente faz o que faz, eu estou aqui conversando com vocês, é para que vocês sejam os melhores enfermeiros obstetras que vocês puderem ser na assistência para essas mulheres. Que vocês sejam aquele enfermeiro que diga assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos ouvir, vamos escutar, dar tranquilidade para aquela mulher. Não é o papel da doula, a doula vai estar fazendo o papel dela, mas a enfermagem, eu vejo a enfermagem como um coringa, uma chave assim, muito importante para a assistência ser melhorada. Né? As enfermeiras obstetras, os enfermeiros obstetras, são a chave dessa mudança da assistência. Obrigada, né? A gente... Obrigada. Eu amo, eu acho a coisa mais linda o trabalho deles, porque assim, não é desfazendo dos médicos, eu tenho obstetras maravilhosos que me ajudam nos processos. Eles têm, assim, eu não posso pegar um enfermeiro obstetra para fazer rebater um laudo pericial de prontuário, porque a justiça não aceita, por uma questão técnica. Legal, né? Mas assim, eu tenho obstetras maravilhosas que trabalham comigo nos processos, mas assim, a enfermagem muda isso, porque quando você entra com a enfermagem, você retira do médico aquela sobrecarga, porque a gente sabe que o médico tem uma sobrecarga. E aí você retira do médico aquela sobrecarga e fala assim, peraí, doutor, que até aqui eu dou conta. Aconteceu alguma intervenção, uma distócia, alguma coisa que vocês não podem mais dar assistência, doutor, socorre aqui. E assim, a equipe funciona assim, é por isso que tem que ser equipe interdisciplinar. Tem que ser uma equipe que funciona junto, encaixadinha, bacana, entendeu? A gente sabe que plantões funcionam uma loucura, aquele monte de mulher e tal, e é um médico para 10 mulheres, não é aquele padrão de 1 para 1, que é ideal. Mas, assim, a assistência faz toda a diferença, como a Kelly falou. Então, assim, eu acredito muito que a assistência adequada é o melhor para um desfecho melhor para as mulheres. E a questão não é nem o desfecho, a questão é a experiência positiva de parto. A OMS fala que as mulheres têm que experimentar uma experiência positiva de parto. E se ela sai com a experiência positiva do parto, ela teve um bom parto, né? Ela teve uma assistência adequada. E quando a gente fala, a gente traz o tema, não é para que a mulher ache que ela sofreu violência por qualquer coisa. É para que elas entendam o que elas passaram e para que outras mulheres que ainda vão parir possam ter certeza de que aquilo ali não tem que ser feito. De que uma episiotomia não precisa ser feita, de que não precisa de ocitocina de rotina, de que não precisa apertar a barriga para descer bebê. Né? Então, assim, são vários procedimentos que não deveriam ser feitos. E a enfermagem é uma coisa que eu acho muito bonita. É isso. Acho que tinha mais coisa para falar da denúncia. CRM e Corém também. Denunciar, eu sempre recomendo para as mulheres denunciarem. Se souber o nome do médico, denuncia no CRM. Se souber o nome do enfermeiro, denuncia no Corém. Desculpa, gente, mas é porque se faz errado, tem que, né? Igual advogado que é denunciado no tribunal de ética. Então, assim, a gente sempre recomenda essas denúncias, porque isso aí constrói um fundo até para a entidade de classe de vocês começar a olhar de outra forma para o trabalho da enfermagem obstétrica, né? Tem que ser olhado de uma outra forma. Então, assim, é importante essas denúncias para construir mesmo todo um movimento, assim, de 10 mulheres que falam comigo, uma entra com processo. As outras ainda não querem entrar, não querem mexer, é uma coisa muito pesada você mexer com o processo, porque cada vez que vem uma contestação, que vem uma peça, que vem um laudo, a gente toma na cabeça e é mais uma violência judiciária, porque aí vem a contestação dizendo que a mulher escolheu parir, então a gente sentiu dor, não precisava de analgesia, porque foi pedir analgesia. Então é isso. É isso aí, Rutinha. Desculpem a falação, mas é porque se me dá o microfone, vai a noite inteira. Tá ótimo. Acho que, eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta com relação à parte jurídica. Podem ficar à vontade, a Ruth está aí para responder vocês. Exatamente. Eu vou colocar aqui o link do curso do Nascer Direito. A gente vai abrir uma turma logo, outra turma. Mas quem tiver interesse e tiver agoniado logo para participar do curso, pode entrar que o curso ainda está
da turma do ano passado ainda, porque a gente é um monte de mãe, então assim, a gente vai fazendo na medida que vai dando, né? Mas a gente faz esse curso é gratuito, Ruth? Não, ele é pago, né? Não, O que ele eu é nasci pago. direito, ele tem a associação, que é o movimento social que a gente faz. E agora, Sim. daqui a pouco, a gente vai ter o Instituto Nascer Direito. Eu já estou trabalhando isso aí para mudar. Porque, além de advogada, eu sou empreendedora. Então, toda hora eu tenho ideia louca na cabeça. E aí, eu estou querendo fazer o Instituto Nascer Direito, que é a empresa, né? Que fornece os cursos, que fornece a capacitação. E a minha intenção é que daqui a um tempo, se Deus quiser, a gente seja considerado uma instituição de referência, inclusive em especialização de violência obstétrica, que não existe no Brasil ainda, nem na área de saúde, nem na área jurídica. Então, assim, eu tenho essa pretensão mais futura, assim. É um sonho, mas eu acho que não está longe de acontecer, não. Acho que tem pouco para Não, isso. não tá, não. Tá bem pertinho. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, tem mais alguma pergunta? Eu Podemos estou procurando dar? bem aqui, está falando, não sei se existe, mas seria possível criar uma cartilha sobre os tipos de violência obstétrica. Então, tem. Gente, o que mais tem é cartilha. Eu vou falar para vocês. O Ministério Público Federal, amo o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem cartilha sobre violência obstétrica. O Ministério Público de Santa Catarina também. A Defensoria Pública de São Paulo foi a primeira defensoria a emitir o conceito de violência obstétrica que normalmente a gente usa, que é a apropriação dos processos sexuais e reprodutivos das mulheres no momento, né, do parto. Então, o que acontece? Cartilha tem um monte. Agora eu falo para vocês, é suficiente? Não. Então, por exemplo, se a Liga quiser produzir uma cartilha, eu topo produzir com vocês, a gente produz um conteúdo, eu coloco algumas portarias, algumas leis, né, para a gente Ótimo. trazer uma coisa simples. Mas, assim, se cada instituição, cada movimento, cada órgão fizer uma cartilha e distribuir no seu público, a gente consegue abranger mais mulheres, né? Então, assim, cartilha tem muitas. É suficiente? Não, não é. Porque quando eu acho que eu já falei muito sobre alguma coisa, eu publico no Instagram, a mesma coisa que eu publiquei há 2 anos atrás, e o pessoal, meu Deus, eu não sabia. Então, assim, realmente a gente precisa falar sobre isso mesmo. Vamos ver. Ok. A formação dos profissionais é a base de uma prática correta. Na real, isso não ocorre. São ensinadas muitas práticas desnecessárias, com certeza. Tem alguma resolução que diz sobre a humanização na faculdade? Na faculdade não fala, não conheço nada específico. Mas a gente tem o Código de Ética Médica, que fala sobre a questão de atendimento humanizado. Tem o Código de Ética da Enfermagem também. Mas não tem nada que fala que na faculdade não pode ensinar prática não atualizada, né? Assim, pelo menos eu não sei, é uma boa pergunta, vou até anotar. É porque essa eu não sei realmente se tem algum documento. Que eu saiba, não. Mas se eu achar alguma coisa, até mando pro pessoal no Instagram para eles mandarem para vocês a resposta. Ok. Resolução. Ó, parece que tem uma outra pergunta que passou aqui. Ruth, como a gestante consegue provar que foi violentada? Necessita de laudo médico, de outro médico? Então, isso é uma coisa delicada. Por isso que eu falo que tem que ser um profissional jurídico que entenda da parada. O que aconteceu? O que acontece, né, na verdade? A gente tem no Nascer Direito a diretora estratégica, que é a Valéria Eunice, ela é uma advogada aqui de Goiânia. Ela tem muita tese, e aí a gente junta o conhecimento da Laura, que é a vice-presidente, eu e mais aquele monte de advogada da associação e do grupo e dos médicos, enfim. O que acontece? Juridicamente falando, a gente tem desde os tratados internacionais, que são no mesmo nível da Constituição, e a dignidade da pessoa humana na Constituição, a gente vem trazendo isso para o juiz, explicando, olha, isso aqui é dignidade, isso aqui é não sei o que e tal. Aí a gente vem com a lei do acompanhante que está sendo violada todos os dias, principalmente nessa pandemia, e que não pode, porque o direito ao acompanhante é absoluto nesse momento. E aí, assim, a gente vem trazendo toda uma construção para provar que a mulher sofreu violência. O que eu sempre falo? Se foi uma... Nunca é, tá? Mas vamos supor que seja uma violência só verbal. Ah, te xingou, falou para você calar a boca, não sei o que e tal. Se for só isso,
o que é muito difícil, porque a gente sabe que é tudo muito entrelaçado, né? De uma passa para a outra num segundo. Então, assim, se for só isso, é um processo que fica um pouco frágil, a menos que se tenha um vídeo, um áudio, alguma coisa, e ainda corre o risco, Deus que me perdoe, mas corre o risco do judiciário ainda dizer assim, não, mas o médico estava nervoso, ele estava sob pressão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É um processo um pouco frágil. Mas eu nunca peguei um processo que seja só violência verbal. Sempre tem uma violência institucional, uma violência interpessoal, uma violência física relacionada. Então, por exemplo, eu tenho 2 casos de 2 mulheres que elas estão com relatório psiquiátrico, fazendo acompanhamento psiquiátrico pela violência que elas sofreram. Uma teve uma perda, porque foi um descolamento prematuro de placenta com sangramento oculto. E o médico ficou enrolando, ele desconfiou, mas não deu muita atenção, não sei o quê. Quando ele encaminhou que a médica foi ouvir, já tinha morrido o bebê. O outro caso é de uma mulher que sofreu episiotomia, um parto à moda tradicional, né? Episiotomia, deitar. E aí, o que acontece? As 2 têm laudo psiquiátrico, de que elas passaram por traumas e que elas têm traumas por causa do parto. E a gente está movendo a ação. A da descolamento de placenta é um erro médico, realmente, né? Porque ele vacilou. E a outra, eu estou entrando com a episiotomia, que ela sofreu e que ela tem muito trauma por causa disso, de tudo que ela passou no parto. Aí, quando eu vou entrar por causa de uma coisa dessa, eu aproveito já tudo, que xingou, que fez isso, não sei o quê. A gente usa doula de testemunha, a gente usa acompanhante de testemunha. Ah, mas o acompanhante não pode ser testemunha. Pode. E aí é uma coisa interessante. Por que pode? Porque naquele momento, naquele evento parto, não se espera que tenham outras pessoas que não sejam familiares daquele local. Né? Você não vai querer que tenha o vizinho tá lá para poder ser testemunha para ver. Não tem como. Então, os juízes aceitam o acompanhante como testemunha justamente por isso, que não se exige que tenha outra pessoa naquele local que não seja aquela pessoa. Né? Então, assim, as provas a gente vai construindo muito com o prontuário. O que eu sempre falo para a mulher? Eu preciso de um relato dela, escrito, né? E depois eu converso com ela, eu gosto de ouvir, escutar. E aí, assim, eu peço um relato escrito e o prontuário. Pega a cópia do prontuário, tanto na clínica quanto no hospital, que tiver relacionado com o fato. Pega a cópia da internação, da emergência, tudo. E aí, quando elas me passam o prontuário, eu vou analisando uma coisa com outra. Na leitura de prontuário, a gente acaba achando muitas falhas no preenchimento do prontuário. Nesse caso do descolamento, pasmem vocês, o prontuário foi alterado descaradamente, porque a gente sabe que o prontuário é alterado toda hora. Isso aí é fato. Mas esse foi descaradamente. E aí, o que acontece? Ele alterou, ele colocou que tinha uma suspeita de DPT e colocou que o CTG, que é o cardiotoco, tinha dado categoria 1. Na anotação original, ele colocou suspeita de DPT, colocou que o cardiotoco deu 2 e que o tônus uterino estava aumentado. Aí ele foi e alterou, colocou tônus uterino aumentado intermitente, categoria 2, encaminhamento com urgência. Então, assim, ele alterou o prontuário para parecer que ele agiu com a devida cautela que ele deveria ter agido, que ele não agiu. Só que ele vacilou, porque tinha uma cópia da primeira anotação no prontuário do hospital. Então, eu tenho 2 documentos, 2 prontuários da mesma clínica, com alteração clara. Isso aí é o crime de falsidade ideológica. Eu já pedi, inclusive, para o Ministério Público apurar a conduta do médico para incorrer ele em 299, Código Penal. Então, assim, são várias coisas jurídicas que a gente vai fazendo, mas assim, o ponto de partida é o prontuário e o relato da mulher. E, assim, nunca é só violência verbal, sempre tem alguma violência extra, física, né? Assim, alguma conduta que não deveria ter sido feita. Então, as mulheres, assim, a maioria das vezes a gente consegue ir construindo essa tese, essa defesa e vai montando o processo nisso aí. Não sei se eu consegui responder. Eu comecei a falar e aí eu fui para o processo, voltei e tal. Como a gestante consegue provar? Necessita de laudo? Na verdade, o laudo mesmo não precisa. A gente tem os prontuários. E durante o processo, normalmente a gente consegue, às vezes rola uma perícia no prontuário. Então, quando tem perícia no prontuário, o assistente técnico que eu indico normalmente é um médico obstetra humanizado, que trabalha com evidência, e aí ele faz toda uma análise daquele laudo que foi feito pelo perito lá, que às vezes não sabe
Bosta nenhuma. Aí tá gravando. Às vezes não sabe não. Que eu me empolgo. Então, sobre a gestação, a Tayana está perguntando aqui, a violência obstétrica se dá durante o parto. Eu falo isso aqui, a violência obstétrica ela se dá desde o momento do início da gestação até no pós-parto. Porque casos de mulheres que, por exemplo, tiveram um pós-parto complicado, hemorragia, alguma coisa assim, às vezes não são ouvidas e acontece uma consequência muito pior. Um caso típico desse, eu não sei se todo mundo conhece aqui, é o caso da Aline Pimentel. Ela era do Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês já ouviram falar do caso dela, provavelmente sim. Ela era do Rio, né? Preta, pobre, e aí eu acho que ela estava na segunda ou terceira gestação. Novinha, 20 e poucos anos. E aí o bebezinho dela parece que ela perdeu o bebê, assim, com 30 e poucas semanas, parece que ela perdeu o bebê no hospital. Aí nesse hospital ela perdeu o bebê. Aí ela saiu do hospital, teve alta do hospital, foi enterrar o filho dela e voltou para o hospital porque ela ainda estava com sangramento. O sangramento não parou. E aí, nesse hospital, como o sangramento não parava, eles não tinham leito para ela, alguma coisa assim, e aí eles transferiram ela para outro hospital, só que transferiram ela semi-prontuário. Quando ela chegou no outro hospital, eles acharam que ela tinha abortado. E aí eles deixaram ela 3 dias sangrando numa maca num canto lá, e aí ela morreu. Por omissão pura. Simples e pura. E aí o Brasil foi condenado internacionalmente, foi feita uma denúncia, o Brasil foi condenado internacionalmente pelo caso da Aline Pimentel. E ele se comprometeu a mudar as políticas públicas de assistência à mulher no parto e no pós-parto. Então, essas violências no pós-parto, que a mulher reclama que está sangrando muito, que está doendo muito. Ah, não, dói mesmo, é assim mesmo. Não, sangra mesmo. Tá, que a gente sabe que sangra, mas se a mulher está reclamando que está doendo, não é para estar doendo tanto. Tem que investigar, não é? Exatamente, mas a mulher não é ouvida. Exatamente. Não é escutada. Estão ouvindo os meus alunos queridos. Escutem as mulheres. A tia Solange sempre fala isso nas aulas, né? Muito bem, tia Solange, você está de parabéns. É isso aí. Ouçam o que a paciente está dizendo, porque ela conhece o corpo dela. Né? Então, ela consegue dizer para você o que ela está sentindo de verdade. Né? E muitas vezes ela não é ouvida. E é por isso que a gente tem aí muitas mortes maternas por conta da gente não ouvir, né, a reclamação da mulher. Né? 92% das mortes maternas são evitáveis. Isso aí. E a hemorragia, a infecção, a pressão alta, 3 causas de morte materna que são evitáveis se as mulheres fossem ouvidas, se o pré-natal fosse feito de forma adequada. Exatamente. No caso de uma mulher que estava com pré-eclâmpsia, ela perdeu o bebê, não tinha sonar e não tinha aparelho de pressão para ferir a pressão dela no momento que ela buscou ajuda e o bebê ainda estava vivo. Aí, lá vamos nós entrar para a comissão, né? E vamos nós. Professora Cláudia, professora Cláudia Menezes quer dar uma palavrinha. Sim, gostaria sim. Primeiramente, boa noite, meu nome é Cláudia Menezes, eu sou professora aqui da Unigran Rio. Primeiro momento é parabenizar novamente essa iniciativa, professora Solange, Ruth, muito obrigada. Eu penso que esse é um momento que nos fortalece, né? Nos fortalece como cidadãs, como mulheres e como profissionais, né? E pensando na formação em que o nosso público aqui é eminentemente de alunos, eu gostaria de fazer essa reflexão, né, e contar também com a reflexão de vocês, porque na realidade nós somos profissionais, nós somos cidadãs e cidadãos, tem rapazes aqui também desse país, e nós precisamos das nossas bandeiras de luta, né? Nós precisamos lutar por causas justas que, na realidade, possam trazer a dignidade e a justiça às pessoas que não têm. A professora Solange falava no início que muitas pessoas, muitas mulheres sofrem a violência obstétrica e saem muitas vezes agradecendo pela possibilidade de ter parido, né? Então, isso é alarmante, porque
novamente, mais do que da assistência obstétrica, a gente está falando de dignidade, de cidadania, né? Então, no nosso processo de trabalho, eu penso que nós precisamos, sim, identificar causas. A assistência de todo dia já é a nossa causa, né? Já é a causa das enfermeiras que acreditam num trabalho humanizado, numa assistência de qualidade, mas existem outras que são bastante particulares, né? Como essa questão da assistência ao nascer, né? Da violência obstétrica, e a gente cada vez mais, né, tem visto os nossos alunos muito interessados em causas que emanam do processo de assistência, em estudos, né, em, por exemplo, trabalhos de conclusão de curso. Tem um aqui, Ruth, que vai falar está falando já sobre a violência obstétrica. Sem dúvida, a gente vai te procurar para continuar conversando, mas penso que essa é uma questão para nós profissionais pensarmos, né? Nós temos a oportunidade de nos dedicarmos a causas que são, no fundo, de cidadania, né, nesse Brasil. Obrigada, era isso. Nossa, que fala linda. Falou mais bonito do que eu, Judite. Claudinha, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Mariana. A puérpera tem o direito de pedir a cópia de seu próprio prontuário na hora da aula? Então, o prontuário ele é um documento do paciente. Ele fica sob a guarda da instituição por uma determinação da resolução do CFM, que eu não sei qual o nome, mas ele fica na guarda da instituição, mas ele é um documento do paciente. E aí, o que acontece? A mulher pode... O que tem acontecido? Às vezes a gente atua muito na questão extrajudicial, no sentido de, às vezes, ir no hospital auxiliar a mulher liga para a gente, às vezes está tendo algum problema lá na hora e a gente dá um socorro. O que acontece? Muitas vezes a mulher está internada. Durante a internação, a mulher, às vezes, quer ver o que está acontecendo no prontuário dela, o que está sendo anotado. E muitas vezes os profissionais não deixam. E isso não pode, porque o prontuário é documento do paciente, né? E a gente teve um caso, que foi até a Valéria, que, lá em Goiânia, ela foi socorrer a mulher na hora, no momento, ela falou, eu quero ver o prontuário agora. Aí não, porque não pode, porque não sei o que, ela falou, é um direito da paciente, ela tem acesso agora. Aí ela viu o prontuário, tirou foto, e ela ouviu a equipe falando que não ia dar tempo de alterar o prontuário, não sei o que, eles iam alterar o prontuário. Elas ouviram eles dizendo que iam alterar o prontuário. O que acontece? Quando a mulher vai pedir, quando termina a internação, aí você tem que fazer a solicitação no protocolo e tal, da cópia do prontuário. Paga a cópia e pega o prontuário. Corre o risco do prontuário ser alterado. Infelizmente, a gente trabalha muito com essa realidade. Na internação, até a internação se encerrar, você tem acesso ao seu prontuário, você pode tirar foto do seu prontuário e ver o que tem no prontuário. É um direito seu, é informação sua, né? Então, o prontuário é documento do paciente, ela tem direito sim. 20 anos, isso. 20 anos, exatamente. Ele fica guardado no sistema da instituição por 20 anos. Eu não lembro o número da resolução, mas tem uma resolução do CFM que fala sobre isso, ele regula direitinho. Como é que faz a questão do prontuário. Eu queria só falar uma coisa, que a gente estava falando sobre a autonomia da mulher, sobre a vontade dela. Tem a questão do plano de parto. Né? A gente teve um episódio aí no estado de vocês, no Rio de Janeiro, com o CREMERGE, instituição maravilhosa que a gente ama, só que não. E aí, aí teve a resolução 293 do CREMERGE, que falou que o médico não pode assinar plano de parto, porque o plano de parto limita a autonomia do médico. E aí a gente falou bem assim, mas a autonomia da mulher, e aí a gente tem um conflito de autonomias, né? Só que teve uma ação civil pública, a gente fez todo um movimento, Nascer Direito fez todo um movimento, a gente fez um monte de denúncia no MPF, ao mesmo tempo a gente fez um mandado de segurança com a Reúna para revogar essa resolução, e foi um bafafá danado, vai para lá e volta para cá, não sei o quê. E aí o que aconteceu? No final das contas, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal entraram com uma ação civil pública, que na sentença o juiz revogou essa resolução do CREMERGE.
sob a alegação de que realmente estava ferindo direitos das mulheres, direito da autonomia, e que o médico tem essa autonomia, por exemplo, se ele tem aquela recusa, objeção, né, de consciência, se ele não quiser atender aquela mulher, por N motivos que sejam, ele passa o atendimento. Ele não pode deixar de atender, a mulher não pode ficar sem assistência, mas ele passa para outro colega que queira atender. Agora, o que não pode é ele obrigar a mulher a ficar deitada, apertar a barriga dela e fazer uma episiotomia, sendo que ela colocou no plano de parto que ela não quer episiotomia. E a gente tem evidência de que não precisa fazer. E aí ela colocou lá. E aí o cara faz sem justificativa no prontuário, não tem nenhuma justificativa. Deitada, esterilização, episiotomia, feto nascido vivo, episiografia, verificação do trato retal, enfim, aquelas coisas que vem no prontuário, né? Então tem que ser tudo justificado em prontuário. Se você tem um plano de parto e aquele plano de parto é violado, tem que ter uma justificativa. Era sobre o plano de parto que eu queria falar. Isso. Mais alguma pergunta? Procede que o prontuário fica à disposição do paciente por 20 anos? Isso. É verdade? Tem na... Deixa eu ver se eu acho a resolução do CFM. Prontuário. Eu só não lembro o número, mas eu já li essa resolução umas 3 vezes. E aí vem falando sobre esse tempo que fica sob a guarda, né? Aqui, resolução 1638 de 2002. Viu, Stephanie? 1638 de 2002. Ó, quer ver? Ó, define prontuário médico e torna a obrigação da comissão de revisão do prontuário. Deixa eu só ver onde é que está o tempo. Peraí. Ai, cadê o tempo, gente? Tem a questão do tempo. É nesse aqui? Rapaz, é tanta coisa que tem. Tô vendo. É muita lei, é muita coisa. É muita e lei. Às vezes eu saio falando, vou falando número. Não, não é esse aqui não. Mas esse é um dos... Sobre o plano de parto, que a gente fala muito sobre a diretiva antecipada de vontade, né? É a resolução 1995 de 2012 ou 14, que fala sobre a diretiva antecipada de vontade, que a gente considera o plano de parto como antecipada de vontade. Ela está dizendo, naquele momento que eu estou vulnerável, eu não quero isso, né? Isso. A Letícia está perguntando como deve ser solicitado esse prontuário. Prontuário você vai Normalmente o hospital tem um setor de protocolo, de prontuário, alguma coisa assim. Você pergunta onde é o setor de prontuário, e aí você vai, eles vão te dar uma fichinha para preencher. Aí você preenche a ficha. O prontuário, a resolução 995 fala de diretiva antecipada de vontade. E aí você vai, preenche o formulário. Normalmente eles perguntam para que você quer. Aí você fala que é só para acompanhamento médico. E aí você preenche, eles podem cobrar somente o valor das cópias. Então, sei lá, a cópia é 20 centavos, eles cobram só o valor da cópia. Só isso que eles podem cobrar, nada mais. Deixa eu ver. Ok. Mais Agora eu fiquei alguma encafifada. pergunta? Onde é que eu vi esse negócio do prontuário? Ó, aqui fala assim, o Conselho Federal de Medicina publicou em 2002 a resolução que estabelece o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro para a preservação dos prontuários médicos em suporte de papel. O papel só pode ser eliminado após o arquivamento dos dados por microfilmagem ou de outra forma. Hoje em dia tem a digitalização, né? Até o prontuário eletrônico. Para isso, o CFM determina também que todas as instituições de saúde têm uma comissão de revisão. Então, era aquilo mesmo que eu estava olhando. Eu não achei que foi o tempo ali, mas deve ter. Eu estou passando o olho rápido. Pois elas procuram com calma. Sim, o número está aí. Qual a situação da PL 7.867? Como ela pode descontar a mulher? 7.867. Então, essa PL, se eu não estiver enganada, é a PL do Jean Willis, se eu não estiver enganada, acho que é esse. Ela foi, como acabou o mandato, ela foi arquivada e a deputada Thalíria Petroni apresentou esse projeto de lei com uma certa revisão e alteração, né, com uma atualização de algumas coisas,
sob outro número, acho que é o 768, 867, alguma coisa assim. E aí ela apresentou o projeto de lei do Estatuto do Parto Humanizado, mais ou menos isso. Esse projeto de lei não anda, não vai para lugar nenhum, porque ele está parado na Comissão de Educação, ninguém sabe para quê, e tá lá, parado. Então, assim, como a gente está tendo muito, assim, a gente que está dentro do Nascer Direito, a gente mexe muito com essa parte jurídica e tem algumas questões políticas também, assim, a gente não se envolve muito em política necessariamente ideológica e tal. Mas a gente atua porque a gente precisa de respaldo legal em algumas situações que são do interesse das mulheres, né? E aí o que acontece? Esse projeto de lei está lá e não anda, não vai para frente, e agora com essa pandemia está tudo bagunçado, tudo alterado, toda hora sai uma nota do Ministério da Saúde que pode acompanhante, que não pode, que pode, que não pode, e aí a gente está num negócio louco de mulher entrando com ação para garantir o direito do acompanhante, porque as mulheres estão tendo o direito violado, com nota no hospital, dizendo, ó, acompanhante não pode entrar, só pode entrar no momento que estiver nascendo. Não vejo sentido nisso. Aí a mulher fica sozinha, trabalha o parto inteirinho, e na hora que está nascendo, o cara entra só para ver nascendo. O cara ou a pessoa que ela escolheu para ser o acompanhante, né? Enfim. Então, não faz sentido. Né? Se fosse para prevenir alguma coisa, ou não entra, ou entra. Agora, entrar no meio do caminho. Enfim. Mas o direito do acompanhante está garantido, só para deixar isso claro, está garantido. Se o hospital estiver violando, eu sempre estou recomendando que as mulheres vão na defensoria, procurem advogado, para entrar com a liminar, porque é para garantir mesmo. E a justiça tem dado, de forma positiva. Mais alguma pergunta, meninos? Vamos explorar aí a nossa rotina, porque ela está ao nosso inteiro dispor. Tô aqui! Tô aqui! Então, aqui tem uma pergunta. A AMS recomenda que o enema não seja realizado, diz que não provou nenhum benefício. Sendo assim, este pode ser denunciado? Pode. Eu denunciaria. Porque, vamos falar a verdade, eu passei por um parto natural, gente. Foi em casa, não teve intervenção nenhuma, nada, dica de nada, nem isso aqui, nada. O máximo que teve foi um chá de algodão e de canela depois para ver se a placenta saía, mas a bichinha resolveu não sair. O que acontece? O enema não tem necessidade nenhuma, porque se a gente for olhar a fisiologia, né, do parto, na verdade o cocô ele é a menina, né, porque quando a mulher começa a fazer cocô ali no momento expulsivo do parto, é porque o bebê já está passando ali pelo canal, já está se encaixando, né, as coisas já estão se apertando ali para o bebê passar. Então, assim, eu tenho um post sobre isso, sobre um cocôzinho, tem um cocôzinho rindo assim na barriga. Então, assim, o enema, na verdade, não tem necessidade nenhuma. Eu nem sei se faz hoje. Ainda tem lugar que faz pedir isso? Ainda se ensina isso? Lavagem intestinal? Não. Não se faz mais não. Até porque as fezes líquidas, elas contaminam muito mais rápido do que as fezes sólidas, né? Sim. Então não se faz mais não, há muito tempo. Então se tiver algum lugar fazendo, pode denunciar, porque tá pior do que... Com certeza. Não pode entrar mais de um acompanhante. A questão agora do acompanhante, o que acontece? A acompanhante, ela tem direito a um. A doula não é acompanhante. A doula é uma profissional treinada para dar um suporte emocional para a mulher. Não faz toque, não faz procedimento técnico, mas ela está ali para dar um suporte para a mulher. E eu falo para vocês, a diferença que faz uma doula. Eu não ia ter doula. A minha amiga falou assim, Ruth, como é que você está? Eu falei, estou em trabalho de parto. Aí ela falou, mas não acredito. Aí eu falei, estava lá na Paraíba, 10 horas da manhã. Quando foi 9 horas da noite, ela chegou aqui em casa. Eu não podia perder o nascimento de Catarina. Eu falei, ai, meu Deus. E aí, quando ela chegou, eu fiquei tão mais tranquila, porque realmente a parteira está na função dela técnica, a assistente da parteira está na função técnica, e a doula está numa função emocional ali, só para aquela mulher. Então, se a mulher quer chorar, a doula acolhe. Se a mulher quer rir, a doula ri. Ela contou piada para mim, eu comecei a rir. Então, assim... Sabe, assim, é uma função que não se confunde com o acompanhante e que não se confunde com ninguém da equipe técnica. Né? A gente tem um certo problema hoje com as equipes que às vezes os médicos não querem doula por causa disso, daquilo, né? Doula é uma função à parte. E aí, assim, o acompanhante hoje está garantido pela lei, o judiciário tem entendido que é um direito humano, direito de assistência básica, inclusive previsto na RDC número 36 de 2008 da Anvisa. Então, assim, é previsão na lei. A doula, a gente tem um debate. Então, assim,
realmente só entra um acompanhante. Tem lugar que não está entrando nenhum, aí você tem que brigar, mas no local onde você trabalha só está entrando um, então pelo menos está garantido o acompanhante, tem que entrar mesmo. Não, a lei do acompanhante, o que acontece? Outra pergunta aí para você, ó. A lei do acompanhante é restritiva ao SUS? Como ficaria essa questão de instituição privada? Há alguma resolução que garanta? O que acontece? A lei do acompanhante ela foi redigida para valer para o SUS, porque a lei 11.108 ela altera a 8080 de 90, né? Ela altera a lei do SUS, o artigo 19C. Se eu não estiver enganado, é o 19C. Então, ela coloca lá no 19C que a mulher tem direito a um acompanhante de sua livre escolha, né? E aí, a princípio seria só para o SUS. Mas aí depois veio a RDC, número 36, de 2008, da Anvisa. Essa RDC é tudo, né? Então, veio essa RDC e determinou a ambiência, determinou a humanização e garantiu também aí, regulamentou o direito do acompanhante para as instituições privadas também. Então, a lei do acompanhante hoje vale para todas as instituições, públicas ou privadas. Então, todo mundo tem que cumprir, não tem essa de, eu sou instituição privada, não quero acompanhante. Não. A lei vale para todos. Como diz alguém que fala assim. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Eu sabia deixa eu falar uma coisa. Sabia que você ia ser o centro das atenções. Né? Por isso, então, a gente te deu bate-tempo, porque os alunos eles já me ouvem 2 períodos seguidos, né? Eles me ouvem no 5º período e no 6º período. Então, já tem o prazer. Já tenho prazer. Então, eu tinha certeza que você seria aí o centro das atenções no que diz respeito à parte jurídica. Né? E aí, porque é por muito isso, novo, tantas né? perguntas, viu? Não, mas eu já imaginava. Normalmente, quando eu falo em área de saúde, são curiosidades, eles têm muita curiosidade sobre tudo, sobre o que pode incorrer, o que pode incorrer certas condutas, né? Então, assim, Verdade. Realmente, né? Deixa eu ver. Então, gente, olha só. Eu não estou achando o link aqui, mas eu quero falar uma coisa. Eu escrevi um livro contando o relato do meu parto. E nesse livro eu trago tanto o relato do meu parto, como que eu passei de uma pessoa que não chamava de louco quem queria parir em casa e tive a minha neném em casa, a minha segunda filha. E também eu trago algumas questões de tratados, de legislação, do caso da Aline Pimentel, comparado com o meu, enfim. E aí esse livro está disponível no Hotmart. Eu não estou achando o link dele aqui. Não, no Instagram tem. No meu Instagram tem lá no link da bio, tem uma arvorezinha lá, você dá o link. O nome do livro é A História do Meu Pai, não é livro. O meu nome? A gente já é diferente, ela escreve A História do Meu Pai. E o meu Instagram porque o pessoal está perguntando, eu estou respondendo aqui, violência obstétrica, com acento, eu nem sei, obstétrica. Sim, sim. Aí. Colocar violência obstétrica no Instagram, acho que é o primeiro que aparece. E aí, o que acontece? Tem um link lá do livro. É um livro mais, assim, contando o relato, tudo. Não é um livro extremamente jurídico, é um livro, assim, acadêmico. Mas algumas pessoas têm usado o livro para fazer TCC, para fundamentar algumas coisas que eu trago lá, alguns fundamentos, enfim. Acho que ajuda bastante. A professora Cláudia falou sobre o TCC que está sendo feito, né? Isso. Eu já auxiliei tanto TCC que eu fico até desorientada, não sei nem quantos. Eu já ajudei, já mandei material, as pessoas me procuram para... Ruth, qual é o material que eu leio? Aí eu pergunto, você já tem alguma noção? Não tem noção nenhuma? Que faz que está do conhecimento, né? Porque se a pessoa já tem alguma noção, eu não indico as coisas básicas, eu vou indicar umas coisas mais avançadas, né? Isso. E para quem tem interesse, gente, tem mais coisa. A gente fez, no ano passado aqui em Brasília, a gente fez o Congresso Nacional Nascer Direito, primeiro. E foi um congresso que trouxe a saúde para o direito e o direito para a saúde. Então, eram debates jurídicos com profissionais da saúde e debates da saúde com profissionais jurídicos, com abordagens incríveis. E a gente gravou esse congresso todinho
e tem ele disponível, inclusive apresentação de trabalhos, né? Tem ele disponível nessa mesma plataforma do curso, tem ele disponível. Eu só não sei onde é que ele está. A gente procura. Mas tá em algum lugar. O link, vai no link da bio do Nascer Direito, que lá tem. Lá tem. Então tá bom. E Nascer Direito é só Nascer Direito mesmo. Vai ser direito. Aí eu vou colocar aqui Nascer Direito. Eu estou falando do congresso porque é um tema tão interessante quando a gente coloca a saúde junto com o direito. Eu estou achando essa oportunidade tão boa. Me enriquece tanto. Porque, assim, os profissionais da saúde precisam entender quais são os direitos das mulheres. Para eles não caírem nos processos, entendeu? A gente não quer detonar profissional de saúde em processo. A gente quer ajudar vocês, defender vocês, entendeu? Porque se uma mulher me procura e o profissional agiu corretamente, eu nem entro no processo. Ela pode até me xingar, de conta não, mas eticamente eu não vou fazer um trem disso. Né? Eu não vou fazer isso. Então, assim, eu preciso entender, a enfermagem precisa entender, os médicos precisam entender, todo mundo precisa entender como que funciona juridicamente as coisas para poder não incorrer, né, em equívocos, em práticas inadequadas que possam causar, eventualmente, um processo. Porque do mesmo jeito que eu estou explicando para vocês o direito aqui, eu explico para médico, eu explico para advogado, eu explico para defensor. Então, assim, chegar uma mulher contando que aconteceu alguma coisa que foi violenta, o defensor não vai ter dó, ele vai entrar com o processo, né? Com certeza. Então, assim, é importante conhecimento, esse conhecimento interdisciplinar, eu acho muito importante e fantástico. Sim, todos, profissionais, mulheres, famílias, todos, exatamente. Por isso que esse curso online nosso, ele é bacana, porque ele é para profissional, ele é para jurídico, ele é para médico, ele é para enfermeira, ele é para gestante, ele é para doula, tem muita doula no nosso curso. Então, assim, ele é bem bacana. A gente tem uma abordagem muito ampla, né? Levar o direito para a saúde. Essa é a proposta. Tem uma outra pergunta lá para você. Nas leis que respaldam as gestantes, tem alguma punição para os profissionais que as violentam? Boa pergunta. Então, vamos lá. Boa pergunta. Boa pergunta. A gente tem aí um embate jurídico, né? Vamos supor, vou dar um exemplo clássico, polêmico, mas clássico. A episiotomia não deve ser feita. Na minha opinião, nunca. Tem evidência científica, tem o Braulio, tem a Melânia, que nunca, tem anos que não fazem, conseguem prestar uma assistência adequada sem fazer. Ok. Então, vamos lá. Se a episiotomia não tem que ser feita. Vamos supor que a mulher está lá, o trabalho de parto está evoluindo bem, não sei o quê, de repente, não, está com 10 centímetros, deita a mulher, que aí já começa a travar o trabalho de parto, a saída do bebê. Aí deita a mulher, aperta a barriga, faz a episiotomia. Eu estou com um caso desse que a gente vai dar entrada amanhã. O bebê ficou com paralisia porque ele sofreu a anose. Não foi acompanhado adequadamente. E no final a médica injetou citocina, fez a manobra e ainda fez a episiotomia e estava com a colher de fórceps na mão falando bem assim, se o seu bebê não sair nessa força, eu vou meter o fórceps. Aí a mulher fez a força e o bebê saiu. Ainda ameaçou a mulher. O que acontece? A gente tem o Código Penal, que tem as condutas, né? Que são os crimes. Eu considero a episiotomia uma lesão corporal. Porque é uma mutilação genital, aquele negócio ali. E aí, o que acontece? A gente precisa, na assistência, verificar as coisas. Por exemplo, o que eu passei no hospital. Se você sair do hospital com a sua filha, eu vou chamar a polícia e vou mandar na sua casa. Isso é constrangimento ilegal. Eu fui obrigada a continuar lá porque eu fui constrangida. Se você não fizer a força, eu vou enfiar a colher no fórceps. Primeiro, se você viu que tinha necessidade de usar um parto instrumental, porque o bebê já estava com sofrimento, ela tinha que ter usado. Ela ia falar, vou usar o fórceps por causa disso, eu preciso, seu bebê está assim, assim, assado. Só que a médica já estava estressada, o bebê já estava em trabalho de parto, período expulsivo prolongado, enfim. E aí, enfim, ela ameaçou a mulher. É um constrangimento legal. Você xingar a mulher e falar bem assim, gorda, não vai conseguir parir. É uma injúria, né? Você deixar a mulher sozinha é uma omissão de socorro. Então, o que a gente tem? A gente não tem um tipo penal específico para a violência obstétrica. Mas a gente está tentando trabalhar nesse sentido de adequar as condutas ao tipo penal. O tipo penal que está escrito lá no código. Matar alguém, homicídio, parará, né? Então, por exemplo, mutilar alguém, lesão corporal, episiotomia, uma lesão corporal. Você apertar a barriga da mulher e quebrar a costela dela, uma lesão corporal.
né? Você xingar a mulher é uma injúria, é uma calúnia. Calúnia não, é uma injúria e uma difamação. Então, assim, a gente tem que pegar as condutas e trabalhar isso para encaixar na parte criminal. Isso aí é a parte criminal, né? Então, a gente trabalha sempre com os dois lados, o criminal e o civil. O civil é a parte de responsabilização, de indenização, né? O criminal é a parte do crime mesmo. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, porque a gente tem que ir na delegacia acompanhar essa mulher para registrar a ocorrência, porque senão eles não registram, porque eles alegam que isso não é crime. E aí você tem que acompanhar o inquérito, porque senão não faz a diligência necessária, e aí não junta o documento necessário, e aí você junta evidência, junta pesquisa, junta não sei o quê. E aí você acompanha a diligência, você acompanha o inquérito, aí você vai para o juiz, você tem que provar para o juiz que aquele negócio foi feito de forma desnecessária, que aquela lesão causou uma dispareunia, causou uma incontinência. Enfim, a parte criminal, ela está muito obscura ainda, sabe? O Ministério Público não aceita muito, eles têm uma resistência muito grande de tipificar, porque vai ficar parecendo, mas nós estamos colocando os médicos como bandidos, né? Tem essa ideia, né? Então, assim, isso aí é muito complicado ainda, a parte penal. Tem como, mas a gente ainda está forçando um pouco ainda aí para ver se engrena isso aí, entendeu? Caminhando, né? Tá muito... A parte civil até está mais fácil, Stephanie, de clarear um pouco, mas a parte criminal ainda está bem... Está meio agarrada, como diz o mineiro, né? A professora Cláudia perguntou quando que vai ser o próximo curso, a próxima turma. Eu estou querendo terminar essa turma agora em maio, para ver se a gente lança a próxima agora em junho, tá? Mas se quiser, pode adquirir o curso, que aí já vai acompanhando as aulas que já foram dadas, já foram gravadas, estão lá disponíveis. E as aulas que ainda vão ser dadas, ainda faltam 4 aulas, ainda vão ser dadas, elas vão ser ao vivo. Então, assim, quem estiver dentro do curso vai acompanhando a aula ao vivo e a gente faz a conclusão, os trabalhos ainda vão ser passados ainda. Então, como eu falei, é um curso feito por mães, então não segue aquele ritmo louco, padronizado dos outros cursos. A gente tem um ritmo meio fora da caixa. Legal. É um negócio mais... Que bom, mais light, né? Porque assim, a gente tem um planejamento de fazer o curso em 3 meses. A gente já está com vai fazer quase 1 ano. E a gente ainda está gravando as aulas, porque assim, é feriado, aí é menino que está em casa, a gente está em pandemia. Aí as crianças estão em casa, e aí você tem que trabalhar com menino. Né? Então, assim, a gente está no momento mais... E, assim, as alunas entendem, compreendem, todas elas são muito tranquilas, né? Ninguém fica... Inclusive, elas mesmas falam, não estou conseguindo acompanhar porque, né, estou com medo e tal. Então, assim, a gente é muito compreensivo com o prazo de entrega também dos trabalhos, das tarefas. Então, assim, é tudo muito conversado, né? O nosso curso é bem... Como todos nós somos, bem bacanas. E eu sou muito modesta. Muito bom, Ruth. Então, meninas, já acabou nosso tempo. Vocês precisam... todo mundo escreve aí assim, Cadê Julie? Julie, Carlos? Oi, tô... quanto tempo que vocês colocaram pra gente? Nós colocamos até 9h30, né? Nosso limite. Sim. E deu mais 10 minutinhos, e eu acho que a gente pode se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu acredito que a gente pode encerrar. Eu queria agradecer a professora Cláudia, que ficou aqui até o final com a gente, né, acrescentou bastante nessa nossa discussão. Queria agradecer a professora Solange pela disponibilidade também de estar com a gente. E a Ruth, assim, encontrei por um acaso no Instagram, já havia participado de algumas coisas com ela, mas não tinha acesso ao Instagram. E fiquei, assim, muito agradecida por ela ter topado, né, essa live. É algo novo pra gente, é o nosso primeiro encontro como ligantes.
E, assim, só agradecer mesmo a todos os alunos que ficaram. Tivemos 70 participantes. E é isso, só agradecer mesmo e dizer que foi muito proveitoso para a gente, alunos, e acredito até para os professores que estão aqui. Gente, eu não tenho nem o que agradecer, né? Porque eu só tenho a agradecer, né? Porque é uma oportunidade, como eu falei, eu gosto muito. Se deixar, fico falando aqui até amanhã. Então, assim, mas eu já estou bem treinada. Já são 4 anos, eu já estou treinada, então, assim, eu falo, tento, né? Então, assim, tá certo. Mas, assim, agradeço muito a participação, a oportunidade de poder falar para vocês esse tema sob uma outra ótica, né? A ótica jurídica, que eu acho que é extremamente importante, porque não adianta a saúde ficar batendo, que existe a violência obstétrica, que tem que mudar, se não houver uma outra abordagem, se não houver um outro olhar sobre esse tema, né? Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço as meninas que participaram, todo mundo que conversou aqui, falou, quem não falou também, obrigada. E é isso, muito obrigada, gratidão imensa pela oportunidade. Podem contar comigo para cartilha, para o que vocês precisarem, a gente dá um jeito, a gente mobiliza lá a galera do Nascer Direito e vamos fazer o que for possível. Que bom, que bom. Prazer, a gente conhecer também. Queria te agradecer muito, né, por sua participação, por essa colaboração que eu acho que foi muito importante para os alunos, eles adoraram e gostei muito de te conhecer, né? Assim, você é paraibana, não? Não, você eu sou de daqui de Brasília. Mas eu acho que eu tenho uma alma no Nordeste. Eu sou filha de Paraíba, viu? E minha mãe é mineira, não é daqui. Por isso que eu falo, sou. Que bom. Então, queria agradecer aos meninos, né, a Júlia e ao Carlos, né, que eles que elaboraram tudo isso, né, conseguiram elaborar. A gente está num momento realmente de pandemia, de muitos trabalhos online, né, então, assim, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu esse horáriozinho para a gente poder falar, né, e conversar com você. E eu queria te agradecer muito, né, pela sua fala, pela sua participação, pelo seu empenho, né, pelo seu trabalho, que é muito interessante, muito importante, né, e vou fazer esse curso, viu? Opa! Olha, que coisa boa! Vamos lá, vamos fazer esse curso e vai ser bom, né? E depois, então, a gente pode até ir estar incentivando os alunos também a fazerem. Quem sabe a gente não faz, vou falar uma coisa para vocês aqui, quem sabe a gente não faz até um desconto para quem for da Liga, um desconto exclusivo para adquirir o curso. Vamos conversar, pessoal, me chama lá no Instagram para a gente. Então tá bom. Aí vale para todo mundo que é da Liga aí. Isso aí. Júlia e Carlos vai conversar com você sobre isso e depois passa para gente, tá bom? Tá bom. Então tá, um beijo grande, obrigada. Foi um prazer enorme. Volte sempre. Eu que agradeço. Estou aqui, precisando. Para você. Obrigada, viu? Obrigada, professora Cláudia. Muito obrigada, viu? Obrigada aí por vocês participarem. Gostei muito. 60 alunos participaram da nossa live. Estou muito feliz. Mais a professora Cláudia, eu e você. Tá? Então, fiquei muito feliz por essa oportunidade. Tá bom? Muito obrigada. E esperamos vocês na próxima, tá? Meninos. Queridos alunos, estou morrendo de saudade de vocês. Aqui, agora... Isso, só agradecimentos, né? Saudade, obrigada. Eu participo de banca? Cláudia, nunca participei. Vou lhe falar que eu nunca participei, mas pode ser que sim, a gente pode conversar sobre isso. Eu não tenho muito assim como é que eu vou dizer, uma vivência muito acadêmica, porque eu sou daquelas advogadas assim de beira de balcão mesmo e tal, não sei o quê. Mas com o Nascer Direito eu estou entrando nesse meio porque a gente precisa ler muito, estudar muito, criar muita tese para poder conseguir trabalhar, né?
E aí eu nunca participei de banca. No congresso a gente teve a banca, mas eu não estava na banca. Quem estava na banca era a Laura, a minha sócia do Nascer Direito, a vice-presidente do Nascer Direito da associação. Então, assim, ela adora muito o negócio de banca. Ela gosta de participar de banca. Mas eu nunca participei. Pode ser uma. Eu estou me refutando. Pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade. Sim, então, aí, né? Serás convidada. Então vou participar de banca. Oba! Joia. Gente, então acho que a gente pode encerrar, né, Júlia? Como é que eu tô esperando vocês encerrarem, que eu não sei sair disso aqui, não. Olha que eu Oi, Júlia. Eu mexo um monte com tecnologia, mas não sei sair daqui, não. O pessoal já está saindo, né? A gente já encerrou. Eu acho que agora você tem que entrar. Já achei. Já achou? Sair da sessão. Achou? Isso, achei. Então tá bom. Gente, beijo grande, muito obrigada. Obrigada, viu? Tudo de bom para você. Tchau. Tchau. Professora Solange, a senhora é um arraso. Arraso nada, garota. Foi bom, o pessoal gostou, foi ótimo, né? Foi ótimo. Participação ótima. E parabéns para vocês, né? A Ruth é muito legal, Gente, né? Uma pessoa super atenciosa, eu quero falar. né? Fala, minha amiga. Eu quero dizer, sério, eu quero dizer que eu estou morrendo de orgulho da minha colega e morrendo de orgulho dos meus alunos, sério mesmo. Gente, eles estão demais, morrendo de orgulho do Carlos e da Julie, morrendo de orgulho dos alunos que participaram, a qualidade das perguntas. Muito foi bom, né, Cláudia? Excelente. Orgulho, irmã, orgulho. Obrigada, irmã. Parabéns para você. Tá bom? Eu não posso abrir meu vídeo porque eu estou descabelada, mas eu estou orgulhosa, tá bom? Coisa boa. Foi muito bom. Assim, eu deixei mais a Ruth falar, porque eu sabia que os alunos, né, tinham muitas perguntas, né, nessa questão jurídica, e eles já me ouvem falar de violência obstétrica, né? Mas assim, a gente fez uma introdução que eu acho que conseguia abranger bastante coisa que ela ia colocar, e aí foi super pertinente, foi muito bom. Gostei muito. Muito bom. Tá? Eu estava aqui no AVA e estava também no Zap com a Tatiane, a Letícia e a Stephanie, que são as alunas que podem abrir os áudios, tá? Tatiane, Letícia e Stephanie, que são as alunas que estão falando sobre a violência obstétrica, né? Então, a gente estava aqui pensando na possibilidade da banca. Pode falar, Tatiane. Professora, nós gostaríamos da senhora na nossa banca, nós o tema de violência obstétrica, nós estamos produzindo um folheto educativo para aplicar para essas gestantes, para elas conhecerem um pouco do que quais são as leis que respaldam, onde procurar ajuda, e nós gostaríamos da senhora conosco para aprovar esse nosso trabalho, para conhecer também um pouco sobre o que a gente quer falar, e é isso. Por favor, professora. Boa noite, professora. Banca, por favor. Acho que caiu a coisa dela, será? Mas o vídeo dela não estava funcionando muito bem. Você ainda está aí, Solange? Tá aí, voltou. Tô aqui. Estão me ouvindo? Ah, tá, estamos. Sim. Isso. Então, vocês me querem para bancar? Sim. É isso? Claro! É isso que vocês querem, tem certeza? Com certeza. Então, eu acho que
que a Ruth ficou interessada, hein, gente? Seria bom mas vocês gostaria de convidar. ela também. Eu também achei, hein? Seria Eu achei que ela ficou possível super a senhora e a interessante. Ruth? Até porque, mas não tem problema, eu até abro mão, se não puder duas, não tem problema algum. Não, Eu que acho que isso, são duas na banca. eu acho que ela vai contribuir muitíssimo, né, para o trabalho de vocês. Seria ótimo tê-las duas. Eu acho que vai ser muito bom. Então isso é um sim, né? Claro, a gente vai fazer uma dupla Podemos de dois. comemorar? Pode comemorar. Show! Podem comemorar. Coisa Então boa. tá ótimo. Isso aí. Então, Obrigada, professora, por aceitar, viu? Nada, meninas. Eu espero que ela tenha contribuído bastante, né? Tem bastante Muito. coisa. Ela tem um livro escrito, né? Eu acho que seria interessante vocês baixarem esse livro dela, né? Tem bastante referência, né? Ela tem bastante leis lá nesse livro, vai ajudar muito o trabalho de vocês, né? Sim, Embora, né, ela até colocou que o Ministério da Saúde não tem o termo violência obstétrica ainda como lei, né? Não tem ainda uma lei específica mas se encaixa dentro da violência física, né? Da violência psicológica, ele se encaixa Fala dentro de uma violência em geral, né? Isso, fala de uma violência em geral. Assim, o termo violência obstétrica ainda não é um termo considerado pelo Ministério da Saúde, tá? Tem até a Cláudia me mandou, foi você, Cláudia, que me mandou um material? Foi, eu mandei hoje, pelo coisa que eu disponibilizei para os alunos do seminário. Isso, e eu vi lá na Febrasgo também, que ainda tem, na Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, tem um posicionamento oficial do Ministério da Saúde sobre o termo violência obstétrica. Seria bom vocês entrarem lá. Esse posicionamento é do dia 8/5/2019. Nós vamos entrar para dar uma lida. Tá bem recente, é no site da Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Show. Tá? Ele é um termo que é um posicionamento, né, do Ministério da Saúde, e ele fala a respeito desse termo, né, termo violência obstétrica, tá? Inclusive até anotei aqui, o termo tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado no processo de gestação, parto e puerpério. Então, dei uma lida lá, porque assim, a Ruth até colocou, ela abre o processo, né, ela faz o processo dentro dos tipos de violência, da violência física, da violência psicológica, da violência institucional, mas não dentro do termo específico violência obstétrica, até porque o Ministério da Saúde não considera como um termo oficial, tá? Entendemos. Isso, então dá uma lida depois nisso, que é interessante vocês anotarem isso. O trabalho de vocês, professora, tá bom? mas tem outros autores que definem a violência obstétrica e eu coloquei no trabalho. Sim, não tem problema. Né? Tendo a definição de outros autores e tem respaldo, tem autor, não tem problema algum. Tá? Então eu digo com relação ao Ministério da Saúde, não tem, ele só tem um posicionamento oficial. Não existe nenhuma lei dizendo que possa ser utilizado esse termo violência obstétrica. Tá? Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Tá ótimo, gente. Abraço enorme. A gente já está aí fazendo orientação, tá vendo, professora? Não é, gente? Então. Julie, Carlos, muito obrigada. Tá? Beijo, Julie, beijo, tá? Beijo. Carlos, cadê o cachorrinho de peruca? Ele saiu, né? O Carlos teve que sair porque ele está no trabalho. Aí tem hora que ele não consegue acompanhar. Tá.
Então tá jóia. Parabéns, Claudete. Beijo, gente. Adorei. Beijo grande para vocês, tá? Tá bom. Tudo de bom.